Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar a entrevista coletiva do nosso zagueiro Luan Pérez. Pode começar. Luan, aqui, Guilherme Varga, Baixada Esporte. Durante toda a temporada, você foi um dos principais nomes da defesa do Santos. Como que é para você manter essa regularidade e se firmar como titular absoluto do time? Cara, a gente trabalha para isso, né? Acho que todo jogador quer estar jogando. Oscilei em alguns momentos da temporada, mas acho que agora, principalmente com a chegada do novo treinador, né, com essa nova filosofia dele, os treinamentos também mais intensos, então a gente está mais preparado nas partidas, então fico feliz de ter a confiança dele, de estar jogando e espero manter esse ritmo. Pois, Luan, você está aqui na coletiva de apresentação em 2019. Nós até uma pergunta que eu te fiz sobre jogar na Vila Belmiro. Você havia atuado pela Ponte Preta e pelo Fluminense, mas não havia jogado contra o Santos na Vila Belmiro. Você havia falado na época que conversou até com seu pai, na época, sobre a expectativa de atuar na Vila Belmiro. E hoje a Vila Belmiro sempre foi um caldeirão, alçapão para o Santos. O Santos hoje é um dos piores mandantes. O que acontece? Vocês conversam no vestiário, mesmo com as vitórias importantes como contra o Corinthians, contra o Flamengo, vocês não conseguem utilizar a Vila Belmiro como uma arma ao favor do Santos neste atual momento do Brasileirão? Sim, inclusive a Vila foi, acho que dos últimos, coincidentemente, foi um dos últimos estádios que eu joguei, assim, da Série A do Campeonato Brasileiro, né, e aí quando eu vim para cá, foi o lugar agora que eu mais joguei, né, e adoro jogar na Vila Belmiro, já tive ótimos momentos aqui, né, na Libertadores, na outra passagem, mas agora realmente, diferente da outra passagem, a gente não está conseguindo usar bem essa Vila Belmiro. Ano passado até usávamos na Série B, mas agora nessa Série A a gente não está conseguindo. Não sei o porquê, né? O campo é o mesmo de quando a gente joga fora de casa, mas a gente não tá conseguindo nos impor. Claro que alguns jogos os adversários vêm mais fechados também, como foi o caso do último jogo, né? Às vezes parece um time que sai mais para o jogo, como foi o caso do Corinthians, no caso do São Paulo, a gente acaba jogando melhor quando está um time fechado. Não sei se essa é a explicação, mas é uma coisa que a gente tem que resolver, que tem que mudar, né? Principalmente agora nessa reta final, nesses últimos jogos, nesses 5 jogos que faltam na Vila Belmiro. Mas agora também é pensar na fora de casa, que é o nosso próximo jogo, para depois no outro, como eu falei, que provavelmente vai ser um adversário que venha fechado contra a gente saber jogar esse tipo de jogo para conseguir a vitória. Boa tarde, Luan. Gelson Henrique, Esporte por Esporte. O Santos tem mais 10 jogos até o fim do campeonato. Queria que você falasse como que os companheiros e vocês têm visto esses 10 jogos. Vocês tratam realmente como 10 finais ali até o fim do campeonato. Obrigado. Com certeza. Perdemos a chance, né, nesse último jogo contra o Vitória de abrirmos uma boa pontuação. Sabemos o lugar que nós nos colocamos agora depois dessa derrota. Todo mundo tem o discernimento, todo mundo sabe da nossa situação, todo mundo está ciente disso, desde diretoria, comissão técnica e jogadores, mas só cada gente agora reverter isso. Temos 10 finais pela frente, independente do jogo que seja, se seja fora ou seja em casa, a gente tem que entrar para pontuar, vencer a partida e somar pontos, porque temos uma meta no campeonato que tem que ser alcançada. Aqui Rafael Rodrigues, canal Mil Gols, e aqui se fala de Santos. Eu acredito que vocês, na zaga, quando vocês estão jogando, vocês têm uma comunicação. É aquela falha do brasão, né? E acredito também que isso não seja um problema com o jogador estrangeiro. Aquele popular minha, né? Quando vem a bola, tem alguém que, quando está na cobertura, eu acho que vocês devem ter uma comunicação entre um e outro na zaga, né? Para que essas falhas não ocorram, né? Tanto para saber onde cada um está jogando ali, né? Vocês já conseguiram consertar isso desde o do jogo contra o Vitória? Vocês já conversaram sobre isso? Cara, acho que ali foi mais um erro foi uma tomada de decisão talvez um pouco equivocada, não foi nenhum erro de comunicação ali, porque o goleiro quer sair naquela bola, porque é o instinto ali de querer sair para tocar aquela bola, e o zagueiro também é difícil sair ali de última hora da bola. Aconteceu, acho que foi, não lembro a partida que aconteceu comigo e com o Brazão também, que eu cabecei a bola, ele reclamou, eu reclamei com ele, depois a gente acertou, claro. Então é meio que o instinto dos dois quererem, a gente está ali para vencer, ele quer fazer a partida, eu quero fazer a minha, e acaba
tendo esse erro de comunicação, essa tomada de decisão um pouco equivocada, mas faz parte, claro, que nesse de ser estrangeiro, mas a gente fala português com eles todos entendem, então não tem problema em relação à língua. E em relação a isso, foi um pênalti que aconteceu, mas bola para frente, é um goleiro que já salvou a gente inúmeras vezes no campeonato, então acredito que foi mais esse erro de comunicação e esse equívoco de todo mundo querer dar o melhor ali. Luan aqui, Wagner, tudo bem? Luan, eu não sei se você percebe, não sei se você acompanha muito redes sociais, o torcedor do Santos está muito preocupado, né? Depois dessa derrota contra o Vitória, boa parte dos torcedores até acredita que o Santos está vivenciando aí, né? Revivendo o que viveu em 23 e está muito próximo de ser rebaixado mesmo. É uma sensação, assim, o torcedor, a gente que convive com o torcedor nas redes sociais, percebe isso, está todo mundo muito pessimista. E qual é o sentimento de vocês, jogadores, depois dessa derrota, né? Você bem disse que era uma oportunidade do time se distanciar e agora está lá, né? No fundo ali, tentando se livrar dessa situação. Qual que é a sensação de vocês, jogadores? O que você pode transmitir para esses torcedores que estão mais preocupados, os mais pessimistas, que acham que o time vai cair? O que vocês podem dizer em relação a isso? Cara, nós mesmos nos colocamos nessa situação, né? Acho que esse jogo foi um divisor de águas pra gente, né? A gente ganha, era um outro cenário, como perdemos, né? Um jogo, talvez o jogo que fosse o mais importante da temporada pra gente, a gente acabou não vencendo, né? Não pontuando, eles se aproximaram da gente. A gente se colocou nesse lugar, basta a gente também sair dele, né? Acho que todo mundo sabe do momento, todo mundo sabe da situação que estamos, todo mundo aqui é homem para assumir isso, todo mundo enxerga isso, tem esse discernimento, mas cabe a nós sairmos dessa situação, trabalhando, e não é só trabalhar na semana e não impor um jogo, então é trabalhar na semana e nos 90, 100 minutos que tem no domingo, quarta-feira e domingo que vem, a gente sempre no próximo jogo também, não só trabalhar na semana, mas também pôr em campo no jogo, que é o que faz a gente tomar e ganhar a partida. Luan aqui, tudo bem? Você falou bastante na sua primeira resposta sobre a contribuição do Vojvoda no seu jogo. A gente sabe que ele tem sido muito elogiado pelo trabalho, a torcida vê uma melhora também, então, com a chegada dele, que já tem, né, mais um mês. Como que ele tenta passar essa mensagem de líder, gestor, digamos assim, de um pouco de tranquilidade nesse momento turbulento, de muita pressão, que tanto precisa buscar o resultado, tem uma sequência difícil pela frente? Qual que é o papel do Vojvoda nisso, de administrar essa situação e tentar trazer um pouco de tranquilidade para vocês no dia a dia? Então, como eu disse, todo mundo sabe do momento que a gente vive, da situação, da colocação que nós estamos, né, tem 45 dias aí para acabar a temporada, 40 dias, não sei. Opa, deu uma travada por lá? Já tem. Voltou. Diversas semanas reuniões, tanto com ele, com diretoria, então todo mundo sabe do que vem acontecendo. E então não cabe a ele falar, porque ele já sabe. Então ele sempre tenta tranquilizar a gente, né? No jogo contra o Vitória não vai voltar. Agora é focar contra o Botafogo, então a gente já desde o começo da semana vendo vídeo, vendo como o Botafogo joga, a gente também já treinando o que vamos fazer contra o Botafogo, né, claro. Mas como eu disse, desde a chegada dele, assim, eu sinto uma melhora na parte física, uma melhora tática nossa, a gente joga com muito mais intensidade, então está sendo muito, muito bom para a gente, mas também, como eu disse, tivemos 2 vitórias com ele, 4 empates, mas tivemos também essas 2 derrotas, principalmente a última que foi um balde de água fria para a gente, mas ele é um grande treinador e a gente agora tem que dar o nosso melhor no domingo. Aqui. Gabriela Severo Santos, eu queria que você fizesse uma avaliação da sua atuação junto com a Doris Fria, essa dupla de zaga, e também se você puder falar um pouco se foi já treinado uma linha de 3 com o Vojvoda. Em relação ao Adonis, é um zagueiro que chegou tem pouco tempo, né? Um bom zagueiro, vem fazendo bons jogos desde quando ele entrou. E
desde a chegada do independente do se é o Adonis, se é o Alexis, o Basso, acho que ele não chegou a jogar com ele, mas o Zé Ivaldo também que jogou com ele, assim, a gente está, ele, desde a chegada dele, melhorou muito essa parte nossa defensiva, a gente vem sofrendo menos, né, vai acabar indo menos bola no gol também, né, então a gente tá melhorando nessa parte, porque a nossa pressão já começa desde a frente, com intensidade, então a parte defensiva vem numa melhora desde quando ele chegou. E em relação a 3 zagueiros, ele treina sim, mas não só agora, ele já treina desde quando ele chegou, toda semana, assim. Ele sempre divide os treinos por blocos, né? Então, sempre em um dos blocos ele acaba, pelo menos uma vez ou 2 vezes na semana, acaba testando esse sistema, como testando outros com 2 volantes. Então, ele é um treinador que varia bem os sistemas táticos, porque ele sabe que pode precisar no jogo não só para início, mas no segundo tempo, caso aconteça, caso ele precise. Então, ele já tem todo mundo sempre preparado e em várias formações já tudo bem treinado. Luan, do seu lado esquerdo, Pedro La Roca, 97 FM. Na sua entrevista pós-jogo, a gente viu que você ali estava falando com o coração, justamente está de cabeça quente, logo depois do jogo. Você cita a expressão está de saco cheio dessa situação já, uma situação que, para quem está no clube há bastante tempo, como você, já fica algo que o próprio torcedor já não consegue aguentar mais, essa briga na parte de baixo da tabela. Queria que você explicasse o que é esse saco cheio que você explanou para o torcedor, e uma segunda sobre jogo aéreo. A gente sabe que era um problema que tinha sido estancado há jogos atrás, mas antes do jogo contra o Vitória foram 4 jogos seguidos tomando gol dessa forma, e o pênalti sofrido agora também a partir de um cruzamento. Queria que você explicasse como é que é feito esse trabalho de marcação, se é individual, se é misto ou por zona, que o Vojvoda tem feito nesse tipo de jogada. Obrigado. Cara, primeiro sobre o jogo aéreo, depende da situação. Essa última bola que o Adonis cabeceou, ele estava na marca, né? Foi no hora esquerda, então obviamente o centroavante está com ele fez a cobertura do centroavante, era ele que tem que estar ali. Nos escanteios a gente marca individual, né? Então às vezes tem um bloqueio, né? Quando tem marcação individual acaba podendo ter um bloqueio, como aconteceu contra o Corinthians, uma cabeçada do Gustavo Henrique ainda na trave, mas quando é falta lateral já é por zona, então depende muito do estilo do lance aéreo, né? Teve jogadas de cruzamento normal de partida, às vezes de canteio, então, mas é uma coisa que a gente tem que melhorar, talvez seja o ponto que a gente está tomando gol, né? Não está tomando por baixo, não está tomando assim, um outro estilo que seja mais sempre nessa bola aérea, então a gente não, depois que você falou que a gente vai se atentar, mas a gente já sabe disso e está se atentando para melhorar isso. E sobre o saco cheio, também acho que foi ali de cabeça quente na pós-jogo, mas também acho que não só de cabeça quente pós-jogo, estou agora também, não queria estar nessa situação, ninguém queria, não é cômodo para ninguém, não é legal para ninguém. É o futuro do Santos que está em jogo, é o nosso futuro também está em jogo, então sei também do torcedor que não é a primeira vez que está passando por isso, já tem alguns anos passando por isso, né? Não é nem só o ano que caiu, o ano anterior também já não foi bom, já está cheio há um bom tempo, então esse ano está sendo de novo ruim, chato nesse Campeonato Brasileiro, então isso que eu quis acabar dizendo, e como eu disse, não cabe a nós, temos 10 jogos, temos que reverter isso, sair dessa situação e pontuar, porque não é ali que a gente tem que estar. Luan, aqui, à sua direita, Messias, Varanda, Futebol Debate. Se me permite, 2 perguntas em uma. Você falou no começo das dificuldades que o Santos tem com times que jogam com linhas baixas, né, como foi o Vitória, né? Em compensação, tiveram grandes partidas como o Atlético, apesar de ter do resultado, contra o Bragantino, né, que poderíamos ter ido com a vitória, São Paulo, o próprio Corinthians, Fortaleza lá no Ceará. Então tivemos muito boas partidas, né, com times que jogam e deixam jogar, né, que o time joga um pouco mais aberto. Se o time, ou o Vojvoda já explicou, já tentou, vocês juntos, descobrir o que pode estar acontecendo, é uma questão de afobação, o time se perde na marcação, e se me permite a segunda, a derrota para o Vitória, além de você já ter comentado o lance do Brasão, obrigado, do Brasão, teve aquele gol
perdido pelo Guilherme. O Guilherme, no vestiário, ele chegou a conversar com vocês, falou assim, pô, o que passou na cabeça do Guilherme, né? Qual foi a sensação que ele teve quando veio a bola vindo? E para quem está de fora, seria muito mais fácil chapar com o pé. E ele tentou dar um peixinho, mergulhar com a cabeça, tá bom? Obrigado. Cara, sobre o Guilherme, sobre esse lance que você está me perguntando, quem sou eu para falar dele, né? Ele é o artilheiro do time no ano, então ele sabe muito mais do que eu, de qualquer um aqui para fazer a cabeçada, o lance ali que ele desejou. Sobre se ele chegou para explicar, eu não conversei com ele pós-jogo, ele estava abatido, obviamente todos estavam, a derrota, não só ele, todos estavam, então a gente reuniu ali, fechamos, nós conversamos, tínhamos que conversar como grupo, mas não individual. Foi uma decisão que ele tomou ali, que eu entendo que a bola caiu na hora que ele tomou uma decisão de cabeça porque era um cruzamento, mas a bola caiu rápido e acabou ele não conseguindo cabeceio, mas como eu falei, ele é muito melhor do que eu para tomar essa decisão, né? Ele é o nosso artilheiro no ano, então ele é muito importante para a gente e ele tem que saber disso, não é um lance que vai definir ele, pelo contrário. E sobre já tem, ele não fez gol, mas teve muitos momentos que ele ajudou a gente e acabou fazendo gol. E sobre qual é a outra? Marcação linha baixa. Né? Marcação sobre linha baixa. Quando a gente é um ponto que a gente tem que melhorar, a gente está treinando isso também, com o segundo time mais fechado também, porque é o que você falou. Quando são times que saem mais para o jogo, a gente acaba sendo melhor do que contra times que esperam lá atrás. Foi o caso do Grêmio também, que esperou a gente, no nosso primeiro tempo também, a gente acabou conduzindo bem a partida. Até a hora que tomamos gol. E contra o Vitória a mesma coisa, tomamos um gol ainda no primeiro tempo, mas a gente tinha posse ali, a gente conseguia ter a posse, eles em transição, mas a gente não acabava não conseguindo terminar em gol. Mas o treinador ele passa muita confiança para a gente, tranquilidade. Essa semana, pós-jogo contra o Vitória, ele mostrou ali algumas oportunidades que tivemos, não que terminou em finalização, mas muitas vezes cruzamentos que nós fizemos, tinham bastante jogadores dentro da área, mas que acaba que não conseguimos a finalização, mas então ele vem mostrando no vídeo, a gente tem que acertar isso. Acredito que o Botafogo não vai ser um time que vai esperar a gente atrás, como o Vitória esperou, como o Grêmio esperou, ainda mais para eles jogarem em casa, e se adaptar no estilo de jogo deles para sair de lá com a vitória. Boa tarde. Você falou bastante sobre essa briga do rebaixamento. Desde que o Vojvoda chegou, o Santos se afastou no máximo a 5 pontos da zona do rebaixamento, mas praticamente nunca saiu da 16ª colocação. O que está faltando para essa evolução? Falta agora essas 10 rodadas. O que falta essa evolução final aí para tentar se afastar dele e parar, em tese, a torcida ficar preocupada com esse possível rebaixamento novamente? Sim, é uma situação muito incômoda para a gente está nessa posição há um bom tempo. Eu acho que o começo nosso de campeonato foi muito ruim, né? O nosso começo ali nas primeiras rodadas, eu não lembro exatamente quantas rodadas, mas a gente tinha 5 pontos ali, nós éramos o último, penúltimo colocado do campeonato e a gente ali deu uma atrasada gigantesca para a gente no campeonato, a gente se complicou muito naquela altura, né, no começo do campeonato. Depois começamos a pontuar, mas ali no começo acho que foi um momento delicado para a gente, onde a gente não pontuava, mas enfim, agora a gente acaba pontuando mais, só que a gente acaba não conseguindo sair daquela situação incômoda e parece que quando a gente embala em 1 ou 2 vitórias, em 2 bons resultados, ou vem de uma vitória de um empate, que a gente consegue dar uma afastadinha e a hora de afastar a gente acaba não ganhando o próximo jogo e aí o adversário fala de novo, então tá incômodo pra gente, tá? Como foi o jogo do Vitória agora, por exemplo, se a gente ganha, a gente abre uma boa diferença, mas nessa hora de abrir a diferença não estamos conseguindo e a gente entende, né, que o nosso momento, a gente sabe que agora, até o final do campeonato, o nosso objetivo é não cair, né, principalmente depois do jogo do Vitória. É com esse sentimento que a gente vai até o final para conseguir nosso objetivo, que são os 45 pontos e continuar na Série A. Luan,
Rodrigues fortes. Desde o começo da temporada, você praticamente foi o zagueiro que mais atuou na linha titular do Santos. E desde o começo do ano, praticamente, você teve diversas mudanças no seu companheiro do seu lado, seja o Daivaldo, o Luizão, agora o Adonis e até o próprio Alex, que chegaram no meio de temporada. E eu queria que você fizesse uma avaliação sobre essa instabilidade do Santos de escolher um companheiro para jogar do seu lado, e também um pouco da sua relação com os jogadores que estão chegando agora, seja o Adonis e o Alex, e pudesse fazer essa avaliação para mim, por favor. Cara, teve momentos e momentos no campeonato, né? Teve momentos que eu também saí, jogava Gil e Daivaldo, né? Ali no final do Campeonato Paulista, como no Campeonato Brasileiro com o Caixinha, então foi uma oscilação minha também ali naquele momento, que eu, como eu disse aqui, também oscilei na temporada, mas eu acho que o nosso ano acaba passando por isso, sabe? São oscilações de alguns jogadores, uma hora minha, outra hora outra, né? Se a gente estivesse talvez em primeiro lugar, segundo, terceiro lugar no campeonato, no G4, não estaria acontecendo isso, não estaria acontecendo mudanças. O treinador tem sempre, quando a gente não ganha, tentar mudar, algo tem que mudar quando vê que as coisas não estão dando certo, então faz parte do processo, faz parte do ano que a gente está tendo, então aí claro que a gente está sempre querendo jogar, mas todo mundo aqui entende o momento, entende o lugar, ninguém fica de cara fria, ninguém reclama, se joga ou se sai, todo mundo está entendendo a situação atual do clube e de si mesmo, então acho que agora também não é momento é momento de todo mundo se unir para dar força, que só assim a gente vai conseguir essa embalada. Luan, aqui à esquerda, Bruno Castiel, Record. Vou emendar duas perguntas em uma. O Santos já tem um certo tempo que não vence fora de casa, e a gente sabe que para essa situação também, queria saber se para vocês no grupo entra na equação também essa falta de vitórias fora de casa. E agora, já chegando na reta final do ano, fazendo um balanço, o Santos está com o seu terceiro treinador. Já dá para descrever mais ou menos um pouco de cada trabalho, de Caixinha para Kleber e agora também para Vojvoda? Obrigado. E, cara, a última vitória nossa fora de casa, agora fugiu um pouco mais Cruzeiro fora de casa, né? Um time que está brigando na parte de cima da tabela. Parece que a gente é um time que prefere jogar contra uns times que estão em cima do que contra os times que estão embaixo, como eu falei, até pelo estilo de jogo, de esperar e de sair um pouco mais. Então, isso pode ser benéfico para a gente, né? De jogar contra uma grande equipe fora de casa e num campo sintético, mas que eu acho que a bola rola bem, acho que não vai ser desculpa para a gente, não pode ser desculpa para a gente, o campo. E é isso, a gente tem que tocar nessa partida, acho que também não está no momento a gente não tem que escolher adversário, e é o nosso próximo compromisso fora de casa contra o Botafogo, um time que vai sair para jogar, então a gente tem que explorar bem isso para fazer um bom jogo. E qual foi a outra? Treinador, dos treinadores, sobre se já dá para fazer uma análise geral de Caixinha, Kleber e Vojvoda. Cada treinador tem as suas características, né? O Caixinha, ele optava para fazer um jogo mais intenso, um pouco mais agressivo, ali também pressionando um pouco mais na frente, como lembra também um pouco mais do estilo aqui do Vojvoda, mas com uma diferença de treinamento, né? Do Vojvoda ser muito mais volumoso, ser muito mais intenso os treinamentos, serem melhores. E do Kleber também era um estilo diferente, era um estilo mais conservador, os treinos também eram bons, mas a cara do time mudou, ele era um estilo mais conservador, né? Mas marcando menos pressão na frente, esperando um pouco mais do adversário, então essa eu acho que é a diferença. O Vojvoda, a gente é muito mais agressivo, a gente pensa muito mais em atacar o adversário também, e isso também automaticamente protege a zaga também, porque a gente já melhora defensivamente, né? Acaba protegendo, porque a gente acaba já tendo essa pressão lá desde a frente, então a gente começa a defender desde a frente, então isso é muito válido. Então com o Vojvoda, eu acho que o sistema está sendo muito bem feito.
Última pergunta. Luan, bom dia. Boa tarde, eu acho. Queria que você falasse um pouco sobre essa sequência de 10 jogos que faltam para o Santos, que é uma sequência difícil, né? Palmeiras, Flamengo, tem o Cruzeiro, tem o Botafogo agora, que é o próximo, se vocês já conversaram sobre isso. E a gente viu aqui o finalzinho do treino, o Neymar, como é que tem sido os treinamentos dele, conviver com ele aí com a lesão? Ele contou para vocês quando volta? Se contou, conta para nós também, por favor. Cara, pior que a gente fica sabendo muita coisa mais pela imprensa do que outra coisa, né? Eu vi em alguns sites de comunicações que falaram que ele volta no jogo contra o Flamengo, né? Eles falaram que ele ia voltar por agora contra o Fortaleza, e agora estão falando contra o Flamengo, né? Eu queria que ele voltasse já contra o Botafogo, né? Nosso melhor jogador, né? Um craque aí do Brasil que dispensa comentários, não preciso nem falar sobre isso. E eu vi ele está nesse processo de reabilitação, né, de voltar a campo. Ele já faz um tempo treinando na academia, treinando bem com a equipe médica, a equipe de fisioterapia e de preparação física dele. Então, se ele já está agora vindo para campo correr, é porque a volta já está próxima já está ficando próxima de acontecer. Sobre a sequência dos 10 jogos, cara, acho que é isso. Acho que a gente sabe, como eu já falei, a gente sabe da nossa responsabilidade. A gente joga num time que dos que estão brigando ali embaixo é o maior, é o mais tradicional, é o time que não era para estar nessa situação, né? Já aconteceu recente com a gente não quer que aconteça de novo. Temos uma sequência difícil pela frente, a gente sabe da importância que é essa sequência, mas também não é pensar nos 10, é pensar no próximo, é jogo a jogo também, né? A gente não pode pular etapa, é focar no Botafogo para fazer um bom jogo, somar ponto, ganhar o jogo e para depois pensar no próximo. Apareceu mais uma aqui, agora sim a última. Luan, João Vitor, de olho no peixe e tem Uber Esporte. Quando você voltou novamente para o Santos, você veio de uma lesão no LCA. E esse é um tempo de recuperação muito grande. Você hoje vive o seu melhor momento no Santos depois dessas lesões? Depois da lesão, com certeza. Eu tive uma lesão por LCP, né, que foi ligamento posterior, mas o tempo de recuperação mesmo são 8 a 10 meses, então foi complicado para mim. Muito complicado, nossa, eu não sabia como que era ter uma lesão desse nível, né? Não só no tempo de recuperação, mas depois para voltar, né? Parece que você volta enferrujado, parece que você não consegue ser desempenhável e você acaba ficando frustrado por conta disso, né? Achando que nunca mais vai voltar a ser o que era, né? Parece bobeira, mas não é, só quem vive isso sabe, é muito difícil. Mas sim, acho que agora também a gente vai esquecendo cada vez mais disso, o corpo já vai voltando, já vai acostumando, principalmente agora com treinamento mais intenso, com ritmo de jogo, então a gente acho que a cabeça também é um papel fundamental nisso, sabe? Acho que a gente agora que vai esquecendo dessa lesão, vai virando a página, às vezes eu nem penso mais nisso, nem me importo mais com isso, então acho que essa confiança do corpo que a gente vai ganhando é fundamental, e sim, acho que com certeza agora estou vivendo o meu melhor momento.